Como fazer músicas que saiam da mesmice? Bom, se você já passou por isso, você deve saber o quão frustrante é você estar, né, com o seu instrumento musical, você criar uma melodia e às vezes você não sabe o que fazer, né? Ou quando você às vezes estudou muita coisa, você vai aplicar, não sabe nem por onde começar. Então, assim, uma coisa muito importante que a gente aprendeu na faculdade de música, na disciplina de composição, é que muitas vezes quando você limita algumas coisas, isso pode te ajudar no seu processo criativo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, há um tempo atrás eu compus uma música onde eu coloquei a estrutura dela, quantos compassos ia ser cada parte da minha música. Então, eu limitei ela. Então, quando eu ia compondo as melodias e tudo mais, eu ficava preso dentro daquilo que eu tinha estabelecido para criar, né? E aí, isso, por incrível que pareça, me ajudou a eu finalizar a música. Porque eu já sabia o que até onde que eu podia ir, até onde eu não podia ir. Por exemplo, um outro exemplo muito legal. Nessa disciplina de composição, a professora fez algo bem inusitado. Ela falou assim, olha, ela falou algo bem interessante, que é o seguinte, ela falou assim, ó, a maior parte dos alunos que faz música, né, sai da faculdade e não sabe compor. Né? Tudo bem que era licenciatura em música, não era composição musical, né, o curso. Mas eu pensei, puxa, né, a gente tem ali 4 anos de harmonia, de análise musical, de contraponto, de prática musical e a gente não sabe compor, né? Porque tocar é uma coisa, compor é muito diferente. Então, e aí é muito interessante porque você ter ali os materiais, as ferramentas, é como se, vou imaginar o seguinte, eu tenho martelo aqui, tenho a parafusadeira, eu tenho todas as ferramentas, eu aprendi como utilizar cada uma, mas eu não coloco em prática, pode ser que eu, né, quando eu vá colocar em prática, né, por mais que eu tenha um conhecimento anterior que pode me ajudar, é muito diferente da pessoa que faz móveis todo dia, né? Então, a gente saber a parte da teoria, né, mas sem aplicar e isso virar uma rotina, realmente fica muito difícil, né? E ela deu um exercício, porque geralmente a gente pensa em composição musical o quê? Escala e acorde, né, a parte da harmonia. E ela falou, esqueçam isso, vocês vão compor música com uma única nota. E achei muito interessante, porque uma única nota, como assim uma única nota? Eu podia usar Mi, por exemplo, podia usar em vários timbres de instrumentos diferentes, em várias alturas, né? E aí, a partir dali, foi uma limitação, tá? Isso que a gente tá falando, essa limitação gerou um processo criativo muito interessante, porque a gente começou a pensar, não, então, pra gente fazer a música, a gente vai ter que trabalhar com ritmos da nota, com alturas diferentes, de repente fazer um ritmo aqui, depois um outro ritmo, resposta desse primeiro ritmo, timbres diferentes, dinâmica, de repente notas mais espaçadas, depois mais rápido, depois devagar, né? A questão mais de tocar a nota mais alta, mais baixa, enfim, então a gente criou toda uma estrutura com uma nota só. Então isso pôde fazer com que a gente olhasse para outros elementos da música, né? E não só acorde e escala. Então isso foi extremamente interessante na hora de compor. Então assim, a música, principalmente quando você vai estudando, você cria um leque de possibilidades, e se você não se limita, às vezes, ao criar, isso pode acabar acontecendo algo que a gente chama de coxa de retalhos. Então você pega, eu aprendi aqui blues, daí você pega e mistura com samba, daí você pega e mistura com não sei o que, aí você faz uma lambança, vamos dizer assim, né? O professor da faculdade ele falava isso, né? Então, isso se deve muitas vezes àquele pensamento que a gente tem, tudo é permitido, né? Então eu vou fazer de tudo, só que tudo é nada, né? Então quando você não, se você tem um esporte que tudo vale, então que graça que ele tem, né? Então cada jogo, mas é a bola, é o mesmo elemento ali, né? Mas o basquete é diferente do futebol, que é diferente do vôlei, né? Então as regras, em música o legal é que você pode criar as suas regras na sua composição. Então como eu falei para vocês, né? Quando eu compus lá, eu delimitei os compassos que eu ia criar. Eu delimitei
algumas coisas que eu ia fazer ali, isso me ajudou no meu processo criativo. Eu delimitei as regras do jogo. A música ela trabalha como se fosse, a gente pode pensar como se fosse regras de um jogo. Então, o que torna o blues diferente do rock, diferente da música angelical da Idade Média, diferente da música tonal, enfim, cada um tem as suas próprias regras e essas regras geram sonoridades quando você estabelece, né? O blues eu vou colocar na minha escala maior uma terça menor. Opa, então daquela sonoridade do blues, por exemplo. Na música espanhola eu vou botar uma segunda menor e uma terça maior. Pô, legal, ela dá aquela sonoridade mais de música espanhola. Então assim, sabe? Quando a gente delimita algumas coisas, não são todas as notas que eu vou tocar. Até mesmo na música tonal, né? Quando o pessoal acha que eu posso tocar todas as notas de qualquer jeito. Na verdade, você tem dentro da música tonal lógicas ali, ideias de movimento, de relaxamento, de coerência, para que você tenha coerência na sua música. Né? Então, isso que eu vejo às vezes a dificuldade, né, do compositor estabelecer regras. Ou, principalmente na música popular, é muito fácil a gente pegar simplesmente o violão, começar a fazer acorde, cantar, e aí você sempre fica naquela mesma... Parece que não muda muito, você aprende os acordes diferentes e tal, você não pensa muito né, mais uma coisa mais intuitiva mesmo, né? Por outro lado, às vezes tem o músico mais teórico que fica engessado e não consegue sair. Então a gente precisa ter um equilíbrio dessa parte intuitiva, mas também junto a gente começar a brincar, né, com alguns elementos. Então se eu estou tocando uma música mais intuitivamente mesmo, cantando e encontrando os acordes, por que eu não anoto esses acordes e começo a trocar eles, começo a mudar algumas partes da melodia, né? Por que eu não penso outras formas de estrutura, não somente estrofe e refrão, por exemplo, né? E para o músico mais engessado, né, por que não, de repente, estabelecer, né, um limite ali para, sabe, as suas próprias regras. Então, por exemplo, nessa música eu vou criar o esqueleto antes de compor, por exemplo, é um processo diferente da música mais intuitiva, que eu falei, já sai cantando e tocando, né, e tentando encaixar os acordes ali. Não, vou fazer diferente, já que eu sou músico mais intuitivo, então agora eu vou pegar e escrever quantos compassos, eu vou escrever minha estrutura antes, que tipo de melodia que eu vou usar, né? Então assim, o mundo da composição é muito grande. Eu digo para você que é músico mais intuitivo, tenta pegar outras formas de você compor. Tenta você criar antes o esqueleto, você pensar antes talvez na escala, né? Quando você vai compondo, tenta mudar de repente a escala que você tá cantando, alguma nota ou outra, tenta modificar os acordes. O músico que é mais teórico, tenta pegar e sabe, você inverter. Se você é mais ali racional, teórico, tenta ir para o intuitivo. Se você é mais intuitivo, tenta ir mais para o racional. Tenta misturar essas coisas, tenta criar limites, tenta criar as suas próprias regras. Nessa música eu vou misturar X e Y, beleza, mas não mistura X, Y, Z, B, A, C, não, mistura só X e Y. Tenta delimitar em que momento isso vai acontecer, né? Enfim, então, como músicos nós temos esses desafios. E a lição, né, que fica de tudo isso muitas vezes quando a gente se limita a algo que a gente estabelece, isso ajuda o nosso processo criativo, a gente pensar em outros elementos que a gente não estava pensando, como eu falei para vocês, né, da professora que pediu ali para a gente compor com uma única nota. Isso fez com que a gente olhasse para os outros elementos que muitas vezes a gente esquece, dinâmica, o timbre, questão rítmica, né, questões, várias outras questões, né. Enfim, então, deixem aí, né, nos comentários. A gente também tem um material bem interessante sobre a harmonia axial, onde isso é uma forma bem legal de você trabalhar, né, porque é músico intuitivo também, isso é bem legal. A harmonia axial, basicamente, isso pode ajudar bastante a tirar a sua música da mesmice. Ela organiza a escala, as 12 notas musicais em 3 grupos de 4 notas, né? E cada grupo vai ter uma função harmônica igual, né? Então, assim, por exemplo, você tem, principalmente o pessoal do jazz, né? 2, 5, 1. Então eu tenho Ré menor, Sol com sétima e Dó, né? Tem a estrutura 2, 5, 1. Subdominante, dominante e tônica, né?
movimento, tensão e relaxamento. O sistema axial você pode, por exemplo, no acorde de subdominante, em vez de você usar Sol, Ré, você tem outras 4 notas que não estão no campo harmônico tradicional que você pode incorporar, né? Mesma coisa no de dominante, mesma coisa no de tônica. Então, por exemplo, em vez de eu fazer Ré menor, Sol 7 e Dó, eu posso fazer Ré menor, Sol 7 e Mi bemol. Ou Sol 7 e Fá sustenido menor. Nossa, Andrés, como assim? Essas notas elas vão descansar a minha música tanto quanto o Dó. Elas vão ter a mesma função. Então, assim, é um conhecimento interessantíssimo. A gente vai deixar uma aula gratuita na descrição, né? Você pode assistir ali para você entender e incorporar nas suas aulas. Nas suas músicas e tudo mais, beleza? Pessoal, deixem nos comentários aí quais são as maiores dificuldades que vocês têm aí ao compor música e se vocês já tiveram esse sentimento de que a tua música não saía das mesmice, beleza? Um abraço e até a próxima.